Boa noite. Estamos começando agora mais uma Week Live semanal aqui no Instagram das Week Meninas, que acontece toda quinta-feira, às 20h30. E hoje o bate-papo vai ser super bacana com a nossa querida nutricionista Thaís Vilaça, que vem com um tema pra lá de interessante. Descomplique sua alimentação de forma saudável. E aí, quem é que não quer, né? Agora, então, né, começando o verão, a gente precisa entrar em forma, né? Então, eu preciso aqui colocar meu... A Thaís chegou já. Então, vamos deixar a Thaís entrar. Thaís, você precisa pedir para você entrar na live. Opa. Oi, Thaís. Oi, Olá! Tudo bom, tudo Thaís? bom? Tudo... Oh, botei um filtro aqui Tudo pra ficar bonita. ótimo. Ah, eu também botei um filtrozinho, né? Chega final do dia, a gente já tá meio destruída. Eu só o filtro para nos salvar, né? Não? A gente já passou por uns bocados. Não é? É verdade. Cara, um super prazer, cara, estar fazendo essa live com você, com esse assunto super bacana, Ai, que eu já me obrigada. identifiquei, tô precisando descomplicar minha vida, ter uma alimentação bacana, então vai ser muito legal a gente estar aqui hoje conversando um pouquinho. Ai, Conta que pra bom. gente, Thaís, um pouquinho, quem é você, né? Como é que é esse trabalho, como é que é essa sua paixão? Conta pra gente. É uma paixão mesmo, vou te contar. Então, meu nome, né, Thaís. Eu sou formada em nutrição pelo UFRJ, me formei em 2014. Apesar da cara de novinha, já tem aí 7 anos que eu tô nessa empreitada. Você tem cara de novinha mesmo. Sabe o que que é isso? Alimentação Ah, saudável. oh, pronto, contou o segredo para todo mundo, gente. Olha isso. A Faz alimentação sentido. saudável é Faz vida, muito gente, sério. sentido. Faz É sentido. E isso outra mesmo. coisa muito importante é isso aqui, ó, água. Água, A água né? tem que estar Pois sempre à é. vista porque a água também é vida. Estou pegando Mas esse enfim, hábito, olha a minha aqui também. arrasou. Mas é isso, uma dica é deixar a água à vista, né? Porque se a gente não deixa a Sim, água à vista, a gente não bebe, fica aqui conversando, 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 quando vê, é, entra em várias reuniões durante o dia e não bebeu quase nada de água, né? Então, é uma verdade, é dica é deixar a verdade. água à vista ali. Mas Sim, enfim, me sim. formei na UFRJ, já tem 7 anos, e desde que eu me formei, eu comecei atendendo em clínica de estética e Uhum, até hoje eu atendo em clínica de estética. Então, isso me fez atender muitas mulheres, né? Principalmente mulheres, atendo homens também, mas a grande uhum. maioria são mulheres. A faixa etária aí vai de uns 20 e poucos a 60, um pouco menos, um pouco mais, mas a grande maioria nessa faixa. E Uhum. a grande maioria sempre quer um emagrecimento, né? Emagrecimento ou Sim. ganho de massa muscular. É isso que eu vejo principalmente lá no consultório. Uhum. E o que eu vejo, assim, que eu percebo, né, a grande maioria, a maior dificuldade para manter uma alimentação saudável é planejamento. Na verdade, a falta de Uhum. planejamento, né? Uhum. Imagino. É. Então você é uma especialista em mulheres, Thaís. Pode Pode-se dizer dizer que assim. sim. Sim, Pode-se é. dizer que sim. A grande Né? maioria realmente é mulher e é um público que eu gosto. Uhum. É difícil, é desafiador, mas Sim, eu sim. gosto, porque mulher é um polvo, né? A gente sempre está resolvendo várias coisas ao mesmo tempo e Uhum. às vezes a gente se deixa um pouco de lado para cuidar do outro, né? Sim, sim, com certeza. É, eu não sei se eu desativo um pouquinho os comentários, eles estão bem no seu rosto. Eu não sei. Ah, Não, eu realmente não. você não Agora consegue também. ver, né? É, Não. Quer dizer, eu vejo aqui, mas eu tô. mas também se eu desativar, eu não vejo as perguntas. É, Então, não, tá. pode deixar, gente. Pode Vamos em falar, comenta. frente. Vamos lá. Então, vamos lá. Como é que funciona, então, uma consulta? Vamos supor que eu queira melhorar minha alimentação, sentir que eu estou fora do meu peso, e aí eu te procuro.
né? E Tá. como é que funciona isso? Conta pra gente. Então, a maioria dos meus pacientes hoje em dia, eles vêm por indicação ou me viram aqui no Instagram, gostaram de mim, do jeito que eu trabalho e entram em contato, né? No primeiro contato, a gente tem uma conversa, assim, para eu entender mais ou menos o objetivo, o que que a pessoa gostaria, se eu realmente posso ajudar, né? E Uhum. aí, a partir do momento que a gente tem uma consulta, eu envio um questionáriozinho muito rápido para ela preencher pelo celular mesmo, ela consegue preencher e já me dá umas informações básicas, além de nome, endereço, me dá também o objetivo dela e a maior dificuldade, né? Que eu sempre Uhum. pergunto, qual o seu objetivo? Meu objetivo é emagrecimento. Tá, qual a sua maior dificuldade Uhum. para atingir esse objetivo? A minha maior dificuldade é que eu gosto muito de comer doce, eu gosto muito de Uhum. beliscar, eu gosto muito de. Eu não tenho experiência na cozinha, por exemplo, ou a grande maioria é a falta de planejamento, não conseguir seguir porque não consegue se planejar, né? Uhum. E aí isso me acendeu uma luz do tema da live. Eu falei, cara, esse é um tema que eu acho que eu espero, né, que vai ajudar muitas, muitas mulheres por aí É, para. não, com certeza, porque nós mulheres, né, nosso tempo é mínimo, né? Porque a gente tem que se dividir, principalmente as empreendedoras, né? A gente tem que se Uhum. dividir para todos os lados, né? Entre a profissão, né? O seu próprio negócio, mercado, filhos, enfim, tudo que vem, né? Casa, Ficar né? bonita, casa, enfim, é muita coisa, né? Então, na hora que você para pensar, nossa, realmente pra mim, eu falo por mim, eu acho tudo Uhum. complicado, né? Eu já Sim. fico imaginando que uma dieta eu vou ter que ter ali alguma receita mais complicada que tem que parar para aprender, e aí eu já vou, não, não dá não, vamos embora com isso aqui Já mesmo, desiste vamos fazer, antes de vamos, começar, né? antes de ler qualquer coisa, não dá nem tempo de ler e vamos embora, né? E aí É. você veio com esse tema, até eu tô curiosa, quero saber quais são as dicas boas que você tem pra gente, que realmente eu acho que vai Vai resolver ajudar, muito né? a vida Tomara. da mulherada por aí. Olha, gente, eu queria falar para vocês o seguinte: dê uma chance, né, aos nutricionistas, porque a gente está aqui para ajudar vocês, né? Um bom nutricionista, assim, eu espero, né, que a grande maioria escute vocês, escute o problema de vocês e queira ajudar a resolver este problema e não dar mais problema, né? Mas Isso é importante. é importante, né? Não adianta, por exemplo, Mais um você. não. Né? A Virna chega pra mim e fala: Ai, Thaís, eu odeio batata doce. Aí eu faço um plano pra ela que em todas as refeições ela vai comer batata doce, né? Não tem sentido Aff. algum, né? Então, Aí vira sofrimento. exato, não tem sentido nenhum. Não tem, assim, tem vários alimentos a gente consegue. Se você não gosta de batata doce, não tem problema nenhum. Come batata inglesa, come batata baroa, come arroz, sabe? A gente consegue Uhum, uhum. substituir muito bem isso, né? Não, não é problema. Então, você não é obrigada a comer nada, né? Que você não goste, Sim. mas também você não pode não gostar de tudo, que aí complica a nossa vida um pouco. Não, Mas, claro que não, é. né? Mas, enfim, a gente dá um jeito para tudo. Eu, pelo menos, tento ajudar ao máximo vocês. Mas, enfim, Uhum, por isso que esse tema eu achei legal a gente trazer, né, isso de planejamento para uhum. ajudar nós mulheres. São coisas que eu pratico, tá? Assim, na minha Opa, vida, né? Então, sim, que eu espero que ajude vocês. certo. Então vamos lá. Primeira Vamos dica. lá. Primeira dica, eu trouxe aqui algumas dicas. A primeira dica parece que é óbvio, mas não é tão óbvio. Vá ao mercado semanalmente. Por que isso? Às vezes a gente vai, marca um dia para ir ao mercado, início de mês, assim, vai, faz compras grandes, né? Além de comida, faz compras de produtos de limpeza, enfim, coisas para casa. E para comida, na primeira semana você compra salada, legumes e frutas, mas deu aquela primeira semana que acabou, você não retorna ao mercado para repor esses alimentos que são cruciais para uma alimentação saudável, né? Frutas, Sim, legumes, a parte do hortifruti. Então, a hortifruti. primeira Uhum. dica é vá ao mercado semanalmente. Cria um dia, por exemplo, eu vou ao mercado terça-feira.
Uhum. Normalmente é o dia que eu vou ao mercado. Então, na terça-feira, eu sei que eu vou estar lá. Normalmente é o tempo das coisas acabarem. Final de semana, a gente às vezes pede alguma coisa ou sai para comer, né? Então fica meio assim. Segunda-feira é o Uhum. famoso restou, né? O Uhum. que restou, a gente dá uma incrementada ali. E na terça-feira a gente vai ao mercado de novo. Normalmente é assim que eu faço aqui. Aham, É, aham. e isso ajuda você ir ao mercado semanalmente, ajuda você a conseguir variar os alimentos que você compra, né? Por exemplo, eu comprei. é, Semana passada minha salada tinha muito alface lisa ou alface crespa. Então essa semana eu vou comprar rúcula. Essa semana eu vou Uhum. comprar agrião, sabe? Para você Uhum. conseguir Até para variar. variar, né? Sim, sim. Exato. A chave de uma alimentação saudável é a variação. Uhum. Entendeu? Você tem que variar a sua alimentação, senão fica chato e você fica sempre com os mesmos nutrientes, vamos dizer assim, né? O seu corpo sempre Sim. vai saber que vai vir alface crespa com cenoura, com uma beterraba ralada, Uhum. né? Fica chato, monótono, até para o nosso Sim, organismo mesmo. sim, com certeza. Então, a primeira dica é essa, gente, é ir ao mercado semanalmente. A outra dica Uhum. é fazer dieta da feira, né, que eu chamo. O que é dieta da feira? Uhum. Você vai comer tudo que você encontra em uma feira, essas feiras de rua, né? Então, Uhum. você realmente vai basear a sua alimentação em uma dieta da feira. Você vai comprar várias folhas, você vai comprar os legumes, você vai comprar as raízes, né? Batata doce, batata inglesa, inhame, aipim. Então, Uhum. tudo que você compraria numa feira. Isso faz com que a sua dieta seja mais barata, Uhum. seja mais real, né? Mais comida de verdade, com menos Uhum. industrializado possível, né? Sim. Quando Mas você for. como é que a gente. Vou fazer uma pergunta. A gente compra, né? Mas eu já não tenho que previamente saber quais são as minhas receitas da semana, ou não precisa? Como é que Então, funciona? isso é muito bom. Essa é a terceira dica, né? Na verdade, você se Uhum. planejar, você ter uma ideia do que você vai comprar naquela semana e do que você vai fazer com o que você comprou. Então, por Uhum. exemplo, se você tem uma nutricionista, você tem um plano alimentar. Neste plano alimentar, você vai ter algumas receitas, né? Assim, por exemplo, se você na consulta fala para mim que você adora comer escondidinho, né? Um Uhum. escondidinho tradicional, né? Vamos dizer. Eu vou te dar opção de como que você vai fazer esse escondidinho para ele ficar dentro do nosso plano alimentar, dentro do nosso plano para você atingir o seu objetivo, que você lá no nosso primeiro contato falou comigo. Então, Sim. se você tem um plano alimentar, você tem a receita e você pensa, poxa, essa semana eu quero fazer esse escondidinho, o que que eu vou precisar? Vou precisar de Uhum. frango e eu vou precisar de batata doce, por exemplo. Ou Uhum. aipim, enfim, né? Depende do que a pessoa falar que gosta e do que ela não gosta. Mas no geral, Sim. assim, batata doce e frango. Então você já vai ao mercado com uma lista, né, mais ou menos do que você Uhum. precisa de ingredientes e do que você precisa para combinar esses ingredientes. Então, eu vou comprar frango e eu vou comprar batata doce para fazer o meu escondidinho. Eu já sei que com Sim. esses dois eu vou fazer uma preparação, entendeu? Então, você Uhum. foi lá com uma Entendi. listinha. Isso ajuda você a não comprar coisas desnecessárias, né? Tipo, eu vou comprar, sei lá, gente, que costumam comprar assim de. Vou comprar arroz. E essa semana você nem pretendia fazer arroz. Porque você vai fazer Uhum. escondidinho, no outro dia você vai fazer um purê, no outro dia você vai fazer um macarrão, sei lá. Você comprou o arroz só para ter ali, mas você nem vai fazer, entendeu? Uhum. Então você gastou Entendi. um Uhum. dinheiro desnecessariamente nessa ida ao mercado. Sim. Então, muito importante. Quem é mais organizado, às vezes coloca no bloco de notas, assim, né, do celular, coloca vários legumes que gosta, que tá, assim, né, Uhum. que gosta de comer, eu gosto de comer cenoura, eu gosto de comer brócolis, couve-flor e tal. Cria uma lista de mercado individualizada
E aí Uhum. vai botando, você consegue selecionar, né, no bloco de notas. Aí você seleciona, essa semana eu vou comprar cenoura, brócolis e couve-flor. Pronto, você Sim. vai chegar lá, você vai comprar cenoura, brócolis e couve-flor. Semana que vem eu não vou comprar cenoura, brócolis e couve-flor, eu vou comprar abobrinha, berinjela e pimentão. Entendeu? Você Que é para vai variar, porque senão fica, né, chato. chato. Comer todo dia a mesma coisa, ninguém aguenta. Pois é. E nem é essa, pelo amor de Deus, gente. Nem é essa a nossa. A gente não quer isso. A gente quer muito que vocês variem. Vocês só não vão variar se vocês não quiserem ou não se importarem em repetir, né? Ficar. Uhum. Eu tenho paciente que gosta de fazer a mesma marmita, assim, né? De quem congela e tal, faz a mesma marmita para a semana toda. Uh, Não assim, não, não é o que não, eu não faria, dou conta. né? Mas é o que funciona para essa pessoa, entendeu? Eu gosto Me de, parece muito prático, mas não essa dou pessoa é conta de comer prática. todo tipo. Nossa, aí eu falo, gente, não, realmente, assim, para mim não dá, mas tem que ser o que funciona para aquela Claro, pessoa, né? Aí ela com vai, semana que vem certeza. ela varia e tal. Sim. Mas é engraçado. Mas sem dúvida é muito prático. É prático. Gente, outra coisa que eu ia falar, eu esqueci. Quando vocês forem ao mercado, não vão ao mercado com fome. Ah, Assim, eu já. Isso parece que é bobo, mas é engraçado. Eu já fiz escolhas ruins, assim, né? Nem como pão de queijo, por exemplo, mas eu tava com fome, eu fui lá, botei um saco de pão de queijo congelado, né? Esses que a gente faz na uhum, airfryer, coloquei no meu carrinho, sendo que não é algo habitual, né? uhum. Eu preciso comer pão de queijo. Não, era só porque eu estava com fome. Então, uma dica é não vá ao mercado com fome, gente, sério. Não, a Isso dica é é boa. uma Dica é dica boa. boa. Enfim, o outro desculpa, a outra dica é a seguinte. Primeira dica, né? Você vai ao mercado semanalmente. Segunda dica, você faz a dieta da feira, que eu chamo. A terceira dica, Uhum. você planeja. E a quarta dica, você tá ligado a essa terceira, porque se você planejou fazer o escondidinho, por exemplo, que leva o frango com a batata doce, o frango que você comprou, você pode usar ele para outras preparações. Então, a dica é, um mesmo ingrediente, ele vira outras preparações, vira outras coisas, não vai ser só pro escondidinho. Entendi. Esse frango, você pode fazer que nem ontem eu fiz um estrogonofe, você pode fazer um fricassê, tudo dentro da Uhum. dieta, tá? Tá. Tudo com a receita da Nutri, tudo, não é um E é fricassê normal. possível. Então, é possível fazer um fricassê para uma dieta. O É, fricassê leva alguns ingredientes ali que não são muito amigos de dieta, né? pois é. Como que é o meu fricassê, né? E o meu estrogonofe, por exemplo. Ao invés de usar creme de leite ou de usar maionese em outra preparação, eu uso creme de ricota light. Gente, dá um Hum, sabor muito bom, assim, fica muito parecido e, obviamente, é muito menos calórico ou muito menos prejudicial do que um creme de leite ou uma maionese, que nem se fala, né? sim. E ele vai dar consistência, vai dar a cor, vai dar, sabe, visualmente fica, igual, é a mesma coisa, igual. Uhum. E o sabor, se você não falar para quem está comendo que não foi feito com creme de leite, por exemplo, o estrogonofe, a pessoa nunca vai saber. Nossa, que curioso. Eu jamais podia imaginar isso. Com Não. certeza não. Eu fiz a primeira vez esse teste aqui em casa com meu marido, ele nem não se tocou. Falou, Aí você nossa, tá contou muito bom. depois? Você Contei. contou. Sim, e aí hoje em dia ele gosta desse estrogonofe, do da Nutri, Bacana. entendeu? Bacana, bacana. Então a gente tem que ficar calado às vezes. Às vezes sim. Foi legal você falar agora do seu marido, que é uma coisa interessante, né? Eu fico imaginando nossa vida corrida. Se tiver que fazer uma dieta separada do resto da família, você acaba não fazendo também. Esse é um problema, eu imagino, para nós mulheres. Né? E Sim. como é que você lida com isso? O que que você sugere nesse caso? Coloca todo mundo Gente, na é, dieta? Como é que é? ideal, eu sempre falo assim, sempre que. Normalmente, né, as pessoas vêm aí e falam, eu vou trazer meu esposo, vou trazer meu namorado, vou trazer minha namorada, né? Se for um homem se consultando, e muitos trazem. Então acaba que, às vezes, eu atendo um primeiro, o outro vê o resultado
do parceiro, né, ou da parceira, e Sim. se empolga também. E vem fazer, e entra todo mundo no bolo. Mas assim, Uhum. o plano alimentar, ele é uma alimentação saudável. Então, o que que é uma alimentação Uhum. saudável, né? É você comer comida de verdade, é isso. É comida, é dieta da feira, é comida que sua avó comia antigamente, sabe? Não é nada sem Uhum. muito industrializado, pô, não vai comprar Uhum. lasanha pronta. O ideal é que você Perfeito. faça a sua, né? Mas Uhum. vai comer comida, você vai comer arroz, você vai comer feijão, você vai comer frango, carne, peixe, ovo, Uhum. tudo que você come normalmente, só que de acordo com o seu objetivo. Então, se você quer emagrecer, tem que ter uma restrição calórica. Se você quer Sim. ganhar massa muscular, tem que ter um treino eficiente, claro, e uma alimentação voltada para o ganho de massa muscular. Uhum. Mas a base, o que você vai comer para um e para outro, os alimentos são os mesmos. O que vai mudar é a quantidade. Agora, Uhum. é importante assim, eu só como couve-flor se for gratinada. Aí, é claro, isso vai ser uma mudança para você, porque você vai comer a couve-flor, mas você não vai comer ela gratinada, entendeu? Mas Entendi. Nossa, e é tão eu quero gostoso. dizer, eu quero dizer assim, é comida, né? Comida que você come normalmente. Eu imagino que na sua casa você Uhum. coma. Aqui tem arroz, aqui tem feijão, aqui tem uma carne moída e tal. Às vezes a gente deixa muito de lado essa parte de folhas, né, e de legumes, Uhum. justamente Uhum. porque a gente faz essa compra mensal e depois não vai Uhum. lá repor a parte do hortifruti. Às vezes proteína, né, essa parte do frango, Sim. da carne, a gente compra uma grande quantidade, porque vai deixar no freezer. Sim. Arroz, obviamente, fica ali no armário, não vai estragar. Macarrão não vai estragar. Feijão não vai estragar. Mas a parte do hortifruti a gente deixa de lado. E isso É faz verdade. muita diferença para uma alimentação saudável, porque a maior parte dos micronutrientes, de vitaminas, minerais, vai estar ali. Sim. Sim. Entendeu? Nos outros a gente vai pegar a parte da proteína, vai pegar a parte do carboidrato, a gente pega o macronutriente, mas o micro a gente está deixando de lado porque não foi comprar a parte do hortifruti, entendeu? Não, maravilha. Ótima dica. Eu não sei se tem algumas perguntas aqui que eu desativei agora, mas você sabe que tem uma caixinha de perguntas aí que já rolou antes mesmo de começar a live, né? A É galera já estava verdade. interessada em saber. Eu vou ler para você. Tem uma pergunta aqui sobre os benefícios da alcachofra. O que você tem Gente, para falar benefícios sobre da isso? o que que acontece, né? Nós nutricionistas, a gente não sabe sempre exatamente sobre o que que o chuchu tem, o que que o alface tem. A gente não sabe especificamente, tá? É sério isso, nenhum nutricionista vai saber. Uhum. Então, como que a gente seguia? Dando a dica aqui, a gente seguia pela cor do alimento. A alcachofra, ela é Uhum. um pouco esverdeada com roxo, né? Ela é meio assim, um Uhum. roxo meio Uhum. esverdeado. O que que isso diz pra gente? A gente diz que o roxo, ele tem muito, os alimentos da cor roxa, tem muito antioxidante. O que que é Uhum. antioxidante? É aquilo que vai combater, por exemplo, quem fuma muito, quem bebe muito álcool, quem come muito mal, come muitos industrializados, né? Como que a gente combate isso? A gente combate com os antioxidantes. Então, esses alimentos que são verdes, vermelhos, laranjas, roxos, eles Uhum. são ricos em antioxidantes e combatem esses agentes ruins, né? Vamos chamar assim. Então, Uhum. a alcachofra tem muitos antioxidantes. Bacana. Né? Então Sempre deve fazer assim, bem para a pele, cabelo, deve exato, fazer bem para tudo. envelhecimento, né, da Opa, então você pele, come enfim. bastante alcachofra. Já descobrimos, hein, galera, qual é o segredo dessa menina. Mas assim, qual é a chave, o legal? É a gente ter um prato colorido. Por isso que a gente fala, poxa, Uhum. tenha um prato colorido, um prato com. Pô, tem o verde da salada, tem o vermelho do tomate, tem o laranja da cenoura. Por quê? É A verdade. gente está pegando vários nutrientes, vários antioxidantes para combater.
o estresse que a gente passa todo dia, né? Estresse Sim. físico, mental, enfim. E o que Não, a sem gente dúvida. colocca para dentro também, né? Quem É, fuma, e é quem bebe muito interessante isso, café. que um prato bonito, ele convida, né? Para você Exato, realmente saborear. A gente primeiro come com os olhos e depois exato. você vem. Então é maravilhoso, realmente. O prato colorido é tudo, né? Eu Realmente muito sempre legal. penso nisso, quando eu estou montando um prato, às vezes a gente não consegue, né? Às vezes quando a gente vê o prato tá creme, assim, né? Tá, é um arroz integral com frango e uma couve-flor. Tipo, Uhum. teoricamente o prato não tá ruim, mas É, ele tá sem graça, né? Tá feio. não convida muito. É, tá feio, não Não convida convida muito. muito. Então, a gente pensa nisso, em como que eu vou colorir esse prato? Pô, se eu colocasse uma batata doce aqui com uma casquinha roxa, que isso é importante, a gente Aham. comer a casca A dos alimentos, casca, tá? né? O que vocês puderem comer com casca, fruta, os legumes, raízes, o que der para ser com casca, comam com casca, tá? Porque tem muito nutriente ali. Então, por exemplo, da batata doce, a casca é roxa. Então, Uhum. o antioxidante dela, né, a principal parte Sim, vai estar na casca. Então, não descartem as cascas. Higienizem sim, bem e utilizem tudo, tudo que puder. sim. Mas, Aham. enfim, da alcachofra é isso, Perfeito. ela é Tem bem uma... rica em antioxidantes. É isso. Muito bom, vou comer mais, eu como pouco. Tem uma outra pergunta aqui que é bem polêmica. Ovo engorda? Ai, gente, ovo. Olha, não tem uma vez que eu não abra uma caixinha de perguntas e não tenha pergunta do ovo. Ovo é Essa é polêmico. polêmica. Tadinho do ovo, eu tenho pena do ovo, pena do glúten. Seguinte, ovo engorda? Gente, se você comer além do que você precisa, sim, ovo engorda, assim como qualquer outro alimento, né? Uhum. Então, tudo depende do para quem e quanto, né? Sim, Eu preciso saber, a Virna quer emagrecer e tal, então ela tem que comer tantas gramas de proteína no dia. Se fosse basear a alimentação dela só em ovo, é uma coisa, mas não, a gente tem proteína, né, que majoritariamente no ovo a gente vai ter proteína e gordura, a gente vai ter essa mesma coisa no frango, na carne, no peixe, uhum. então não é para pensar em só um alimento, né? Eu Sim, peço sempre sim, para variar, então, por exemplo, comer ovo no café da manhã, come outra coisa no almoço, come um frango, né, come uma sim. carne. Eu acho que o Evita ficar equilíbrio, né? repetindo. Esse é Exato. o problema. Eu acho que o equilíbrio é tudo, né? Realmente o exagero, ou por um lado ou para o outro, ele vai ser prejudicial. É o que eu Com imagino, né? certeza. Isso Sempre. aí. Eu acho que na vida, gente, para Na qualquer vida, coisa. equilíbrio é tudo, né? Para A qualquer gente tem que coisa. tomar cuidado com o que a gente vê, né, na mídia, no Instagram, enfim, É. que às vezes lançam, por exemplo, teve a época de demonizar o ovo, teve a época de demonizar o glúten, teve a época Uhum, de glorificar hibisco, por exemplo, né? uhum, Aquilo, uhum. chá de hibisco emagrece. Gente, nunca emagreceu, nunca vai emagrecer. Mas a mídia precisa de algo para vender, né? Exato, para Então, tem que ficar. vender E aí, notícia, exatamente. É. E exato. E sempre aí vai ser nós assim. nutricionistas estamos aqui para isso, para ajudar vocês a Oh, que entender bom. o que é verdade, o que não é, entendeu? Thaís, assim, eu adoro um pãozinho, né? Mas eu sei que o pão não é muito amigo de dieta. E tem uma pergunta aqui que eu me identifiquei, porque tá aqui, ó, qual o melhor tipo de pão para consumir no dia a dia? O que que você aconselha Gente, para o dia a pão. dia? Quem não gosta de pão, né? Eu adoro Não pão é? também. A tentação, né? Gente, assim, pão é polêmico também. O pão ideal seria aqueles pães que a gente faz em casa. Eu tenho várias receitinhas que eu dou de pão de micro-ondas, pão de frigideira, pão, né? Uhum, Que você faz, você tenta fazer sempre no mesmo formato. Se for pão de forma, você pega uma tigela que seja quadradinha para lembrar. Se for pão de hambúrguer, você pega uma tigelinha mais redonda, enfim. Que são pães que você vai fazer com 3 ingredientes. Vai fazer com ovo, farelo de aveia, um pouquinho de fermento, se quiser que cresça, vai temperar da sua forma. Enfim, esse uhum, seria o melhor tipo de pão, porque você está vendo
que você colocou 3 ingredientes. Por quê? Sim. Aqueles pães, por exemplo, pão integral, né, que a gente recomenda, é melhor você comer pão integral do que você comer um pão de forma normal, né, sem ser de farinha integral. Mas a lista de ingredientes dele é muito grande. Se você for ver, é enorme. E quanto maior a lista de ingredientes, pior é o alimento. Então, outra dica para vocês, né? Sempre que vocês forem comprar qualquer produto, leiam a lista de ingredientes. O primeiro ingrediente que está escrito é o que mais tem naquele produto. Então, por exemplo, se você quer um pão de farinha integral, o primeiro ingrediente tem que ser farinha integral. Porque por mais que esteja lá na frente, no rótulo assim, bem grande, integral, quando você virar aquele pão, às vezes não está escrito no primeiro ingrediente a farinha de trigo integral. E aí você está comprando um pão de farinha de trigo normal, mas pagando como se fosse integral. Nossa, entendeu? é mesmo? Caramba, É não mesmo. parei pra ver isso. É. Tem que A ler Amanda, muito bem. a Amanda está perguntando sobre o Rap10 integral. Você acha indicado? O que você Pois é, aconselha? o Rap10 integral, ele, se eu não me engano, o primeiro ingrediente é farinha de trigo integral. Então, ele se enquadra como um alimento integral, né? É um lado positivo dele. Muitos usam para fazer tipo wrap ou para fazer pizza, né? No SOS, eu acho ok. Mas, se você puder fazer, assim como eu tinha falado, que nem a mesma coisinha do pão. Você vai misturar um ovo num pote, né? Mistura um ovo com farelo de aveia, tempera com sal, pimenta do reino, mistura bem, coloca numa frigideira, aquecidazinha assim, despeja ali, você vai fazer o seu wrap, entendeu? Ou a sua pizza. E aí você vai rechear aquilo sempre com proteína, muito importante, né? Porque senão às vezes a gente coloca mais carboidrato ali, e proteína tem que ter em todas as refeições. Mas enfim, você fez o seu. Seria mais interessante, mas um dia assim que não deu, tal, na correria, pega essa opção que já veio pronta, entendeu? Mas pro dia a dia, assim, eu não acho legal. Eu tenho uma curiosidade, agora sou eu te perguntando, né? Pode falar. Tá rolando uma modinha aí daquele jejum intermitente, né? A pessoa fica ali a manhã inteira sem comer, vai comer lá, sei lá que horas. Isso de fato é uma coisa saudável? Realmente a pessoa emagrece? Ou é uma impressão disso? Então, eu faço parte dessa modinha, tem quase 3 anos já que eu faço jejum intermitente. Como que ele funciona? Muitas vezes você tira 1 ou 2 refeições. Por exemplo, no meu caso, eu janto por volta de 8 horas da noite e a minha próxima refeição é meio-dia, 1 hora da tarde. Ou seja, eu fico mais ou menos 16 horas em jejum. Isso eu comecei fazendo e o meu marido entrou na onda também. Ou seja, aquilo que você Então falou, né, da casa. A casa você entrou. cortou então o café da manhã. O café da manhã. Mas você almoça? Almoço. Ou não? Você Almoço. almoça meio-dia? Sim, normalmente Você já vai- entre meio-dia e 1 hora. Ou seja, eu quebro o meu jejum, né? Ao invés, talvez você toma café da manhã, né? Então você quebra o seu jejum, que foi o período que você dormiu, né? Você fez um jejum, você quebra o seu jejum pela manhã com o seu café da manhã. Eu quebro o meu jejum na hora do almoço. Por que eu comecei a fazer jejum? Primeiro, porque eu às vezes prescrevia e não sabia o que era, né? Como que a pessoa iria se sentir, enfim. Eu falei, gente, eu vou testar isso aqui. E eu vi que, pra mim, funcionou muito. Né? Assim, não é questão de emagrecer. O jejum emagrece? Sim e não. Porque depende do que você vai comer na janela de alimentação. Depende do que você vai comer entre meio-dia, vamos supor, e 8 horas da noite. Entendeu? Sim. A Mari está perguntando, e se você não jantar? Se
você acorda e toma o café, vale também como um jejum Vale, intermitente? sim. Vale, Eu chamo sim. de jejum ao contrário, porque Aham. mas vale também. A ideia do jejum é você fazer 16 horas, pelo menos, né? 16 horas de Uhum. jejum. Eu, Thaís, acho mais fácil, mais fácil de eu manter retirando o Sim. meu café da manhã, porque eu Uhum. percebo que a minha manhã passa muito mais rápido, né? A gente está Sim. trabalhando, enfim, a gente está em atividade, então a manhã Uhum. passa. Você, no jejum, né? Você pode normalmente. Você bebe água, você pode beber café, você pode beber chá, então você não fica sem nada ali. Você Ah, você pode pode beber. então tomar um chá. Você pode. Bebida, sim, é permitido. Sim, Não pode não, comer não algo. é bebida em geral. Você pode beber chá, café Chá. e água. Certo. Mas o jejum real, assim que a gente fala, você não adoça nem o seu chá e Sim, nem o seu claro. café. É puro, né? Aham. Não pode colocar leite, nada disso. E nem pode beber leite, suco, apesar de ser líquido, o nosso corpo entende que é um alimento, não é uma bebida, entendeu? Entendi. Mas qual é o benefício do jejum? Qual é a base do benefício dele? A gente diz que é como, vamos supor, você tem o seu laptop, né, que você trabalha aí todos os dias, e você Uhum. vê que ele tá lento, né? Tá muito Uhum. lento, tá demorando para carregar, tá demorando para abrir. Às vezes você vai lá e você dá um restart, né? Você Sim. reinicia o seu computador, ou você faz uma Uhum. limpeza nele. É como se o jejum fizesse isso. Você está fazendo uma limpeza geral Entendi. ali no seu Entendi. organismo, Diariamente, você permite diariamente. que o Exato. corpo tem ali uma limpeza interna, né? Que ele Ele acalma, ele vai fecha estar para balanço. fecha para balança. Ele não tem que trabalhar, não tem que fazer digestão. E isso Exato. ajuda numa próxima alimentação. Ele provavelmente vai ter um metabolismo muito melhor. Eu imagino que seja Sim, isso. vai saber lidar, né, Sim. melhor com aquilo que Vai está saber vindo. lidar com esse metabolismo. Entendi, Agora, é entendi. muito importante que você, nessa janela de alimentação, que a gente chama, né, entre o período que você Uhum. quebrou o jejum e o período que você vai voltar para o jejum, que você se alimente bem. Ou seja, Certo. eu vou fazer o jejum e vou almoçar no McDonald's? Não, Aí não. entendeu? Aí eu vou Tem que ser aquela emagrecer? comida Não. colorida, linda, né? Exato, que Super eu saudável. planejei, que eu fui ao mercado, que eu comprei, que eu pensei no meu cardápio, Sim, entendeu? sim. Então, o jejum por si só, ele pode não emagrecer, porque senão eu já teria sumido, né? Estou aqui Sim. há 3 anos fazendo jejum, né? Pô, E não como é que pode? adianta. Não, a gente, Exatamente. o organismo ele sempre busca o equilíbrio, então Uhum. chega uma época que a gente para e o organismo entende, não, esse aqui é o seu normal, Uhum. é onde você Entendi. quer ficar, onde você tem que ficar. Então, o jejum pode emagrecer ou não, depende do que você come. Isso, e o jejum tem que ser Entendi. muito bem orientado, Entendi. entendeu? Então ele não é simplesmente uma modinha, é uma coisa realmente estudada, é uma coisa Sim, séria ele é muito usado e tem para. um efeito interessante. Tem. Ele é muito usado em tratamentos até de câncer, tá? Tem vários Olha, estudos que mostraram que pessoas que faziam o jejum durante o tratamento da quimioterapia tinham resultados melhores, casos de olha. remissão mais baixos, né? A doença não voltava. Então, Uhum. ele é, ele é bem utilizado, né? Assim que Interessante. ele apareceu, eu também fiquei meio assim, eu falei, gente, muito estranho isso aí. Mas aí Uhum. a gente vai estudando, né? Vai vendo Uhum. e Sim. testando, enfim, Uhum. eu acredito no jejum. Bem orientado. Sim, entendo. O Ricardo está perguntando aqui se o jejum mexe com a parte hormonal também. Gente, olha, a parte hormonal, ele vai regular, né? Então, Uhum. ele pode mexer nesse sentido, de regular, né? Ele não vai mudar Entendi. os seus hormônios, mas ele vai ajudar na regulação, entendeu? O Marcos também está perguntando se isso não causa uma azia ou algo até pior por ficar tantas horas com o estômago vazio. Para quem tem um Boa problema com o pergunta. estômago, por Isso. exemplo. Pois é, boa pergunta. Se você
sentir qualquer desconforto, gente, por exemplo, não é para sair testando o jejum, não, tá? Como eu falei, tem que ser muito bem orientado. Porque a gente vê a atividade física, né? O período que você come tem que estar certo, o que você vai comer, quanto você vai comer, enfim. Mas tem pessoas que quando ficam longos períodos em jejum, elas sentem uma queimação, né? Essa azia. Aí a gente realmente diz que não é recomendado fazer jejum. Porque o jejum não é a única estratégia para nada, assim. Ele é apenas uma das estratégias, entendeu? Então ele não é soberano. Tem vários estudos que mostram que restrições calóricas normais, né? A pessoa fazendo café da manhã, colação, almoço, lanche, 6 refeições e a outra que faz 3, o jejum em si não é o que fez perder mais peso, entendeu? Então ele não é melhor do que outro tipo de orientação que a gente possa dar. Ele é o melhor para mim. Para você, o melhor é você tomar café da manhã. Para essa pessoa que tem azia, dor no estômago. Né? Exato. E um erro que as pessoas cometem às vezes tá em jejum e aí falou café é liberado, né? O cafezinho preto é liberado. A pessoa bebe muito café, mais do que ela estava acostumada, porque o quentinho dá uma sensação de saciedade, só que ela bebeu tanto café que isso irritou a parede ali do estômago dela, porque café é estimulante, né? Então, às vezes ela fica com azia, não é nem por estar em jejum, é por ter colocado muito café para dentro, entendeu? Com certeza. O Ricardo pergunta aqui também sobre a dieta, se existe algum tipo de dieta específica para fazer junto com o jejum. Eu acho que a gente precisa sim, né? Ter uma dieta. Assim, eu não sei se ele quer dizer, por exemplo, vou juntar jejum com low carb, jejum com cetogênica, eu não sei qual foi exatamente a pergunta que ele fez, mas... Eu vou ler direitinho então, assim, ó. Tem algum tipo de dieta específica para fazer junto com o jejum? Essa é a pergunta. Então, eu acho que se ele quis dizer isso, de juntar uma low carb com jejum, o que é low carb? É isso mesmo que ele quer dizer, ele tá falando aqui. Tá. É isso mesmo. Então, a gente pode juntar outro tipo de dieta com o jejum. A gente pode sim, mas a gente não precisa dar um nome, entendeu? Entendi. É só fazer uma alimentação normal, saudável, com o jejum. Sim. Aí, que é restrição calórica, é isso. A pessoa, por exemplo, quem tem síndrome do ovário policístico, né, as mulheres, tem síndrome do ovário policístico ou tem endometriose, a gente fala, poxa, então talvez seja interessante cortar o glúten. Então, talvez ela pode fazer o jejum com uma dieta sem glúten, entendeu? Entendi. Então, a gente pode fazer... Assim, eu vou ler... A gente já está aqui há 45 minutos, olha como passa rápido, e daqui a pouco vão cortar a gente. Meu Deus! Mas ela está perguntando sobre se exercitar. A questão do jejum é uma coisa realmente polêmica. Foi legal a gente tocar nesse assunto. As pessoas têm dúvida mesmo, né? Ela fala, em jejum de manhã, se exercitar, a pessoa não pode, de repente, passar mal, né? Porque, enfim, não é todo mundo. Eu, por exemplo, eu não aguentaria fazer um jejum de manhã. Pois é. Eu Thaís, eu pratico atividade física, né? Só que eu pratico jejum. Então, eu sei que para mim, o treino não renderia se eu fosse pela manhã, porque eu vou estar em jejum. Quando, por exemplo, final de semana, que a gente às vezes vai aqui com os nossos amigos, todo mundo combina de ir pra academia, treinar junto, eu tomo café da manhã. Eu faço um pré-treino, entendeu? Entendi. Porque eu sei que eu não vou render. Mas tem muita gente, muita gente que prefere ir para a academia sem se alimentar antes, né? E aí ela pode falando aqui que ela pedala em jejum, então realmente é de cada um. Né? É de cada um. Não tem certo, não existe certo e errado na nutrição, não existe. É de cada um, é o que você se sente bem, como que você vai render, enfim. Então eu prefiro ir no final da tarde que eu vou estar alimentada, entendeu? Mas não é problema nenhum fazer jejum e atividade física ao mesmo tempo. É totalmente individual.
Thaís, um super obrigada pelas suas dicas, foram maravilhosas. Eu queria ficar Obrigada, com você aqui gente. até amanhã, a gente conversando. As perguntas estão cada vez mais interessantes, então acho que a gente vai ter que marcar mais uma live, porque Sim, tem uma muita só de pergunta. perguntas, uma só de Mas só de perguntas. perguntas, porque é bem interessante. Mas, gente, a Thaís está aí à disposição. Você consegue o contato dela dentro aqui do Instagram do Biquíni, você acha a Thaís. E tem ali, você entrando no perfil dela também, você vai encontrar Várias e ver dicas. como é que você consegue. Exatamente, essa moça simpática que vai estar à disposição para ajudar vocês no que for preciso, né? Thaís, vou te deixar agora para você se despedir e dar um último recado para todo mundo. Eu já estou me despedindo aqui. Muito obrigada, gente. Obrigada por terem assistido, por terem participado, perguntado. Eu adoro quando participam, fazem perguntas. Eu acho que fica super dinâmico e fica mais direcionado para vocês, né? Para as Sim, dúvidas que vocês têm. Então, sem se dúvida. quiserem continuar perguntando qualquer coisa, pode ir lá no meu Instagram. Eu respondo com o maior amor do mundo e estou aqui para ajudar Legal. vocês, Muito obrigada, tá? Thaís. Um beijo grande, boa Obrigada a noite para todo você, mundo. Virna. Boa noite. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.